Você é homem ou somente adulto? Eu pergunto isso porque eu mesmo por muito tempo confesso ter sido somente um adulto. Se transformar em homem é algo que demanda algumas circunstâncias, um pouco de tempo e que alguns acontecimentos aconteçam na sua vida para que você tome consciência dos 3 papéis elementares que todo homem precisa ter. Porque o que define o homem de verdade é a capacidade de assumir responsabilidades, de liderar com propósito e de proteger aquilo que é essencial para ele. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar os 3 papéis fundamentais que consolidam, que formam o caráter de todo homem. Vivemos em uma época de incertezas, onde o conceito de ser homem parece que está cada vez mais distante. Isso tem acontecido por inúmeros fatores. A sociedade costuma dizer que você pode ser livre, que você pode fazer o que quiser, mas a real é que existem papéis, princípios que transcendem minha vontade e a sua. E pode ter certeza que você começar a exercitar esses papéis vai começar a mudar a forma como as pessoas enxergam você. E o primeiro papel que eu quero passar para vocês é o papel de provedor. E eu sei que para muitos esse assunto já é sensível. E olhe, adianto, todos os outros também vão ser. Mas aqui muitas pessoas elas tendem a se restringir somente ao papel de prover financeiramente. Mas prover não é somente de forma financeira. E sim, é papel do homem ser o provedor financeiramente. Ser provedor significa estar presente. Ser aquela pessoa que a família conta nos momentos de crise e ansiedade. Então, além de prover financeiramente, você precisa prover a sua presença, a sua postura. Você precisa ser o resolvedor de problemas. Você precisa ser aquela pessoa em que as pessoas elas se apoiam quando elas têm um problema, quando elas estão angustiadas, quando elas querem lidar com alguma situação. Ser provedor é estar presente. Vamos a um exemplo bíblico. Em Gênesis 2,15, Deus nos mostra que colocou Adão no jardim para cultivar e guardar. Então, desde o início, desde os primórdios da humanidade, Deus já deu ao homem esse papel, essa função de guardar, de prover, de proteger. Então, uma dica para você começar a exercitar esse papel ainda hoje é você separar um tempo para você ouvir as pessoas que importam para você. Então, se você tem família, reserve um tempo na sua agenda, na sua semana, para você ouvir sua esposa, para você entender os problemas dela. Reserve um tempo para você conversar com seus filhos, para você saber quais são as frustrações deles, quais são os problemas que eles estão lidando. E seja aquela pessoa que vai ajudar eles a resolver esses problemas. Seja o provedor da sua família. O segundo papel é o papel de protetor. E aqui eu também não falo somente de proteção física, que sim, também é responsabilidade do homem proteger fisicamente. Mas não existe somente esse tipo de proteção. Existem alguns outros tipos de proteção que são imprescindíveis que os homens eles tenham consciência e cumpram com eles. Alguns exemplos de proteção é a proteção física, a proteção moral e a proteção emocional. E eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. A proteção física é basicamente você se colocar à frente de toda e qualquer situação que vá exigir um potencial esforço físico, que vai exigir que você se coloque realmente à frente como uma figura de proteção física, para que caso algum acidente aconteça, caso algum problema aconteça, caso alguma ameaça se aproxime da sua família ou dos seus, da sua comunidade, que você seja aquele primeiro a resolver aquele problema, que você se coloque à frente da situação para resolver. Porque a proteção emocional, ela está muito ligada à forma como você lida com as emoções e com os sentimentos da sua família ou daquelas pessoas que importam para você. Então é importante que você seja aquela figura pilar que vai ouvir os problemas das pessoas que você ama, que vai ajudar elas a resolver esses problemas. Você vai ser aquela figura otimista que fala que as coisas vão dar certo e você leva as pessoas, você leva essas pessoas importantes para você, para que isso realmente aconteça. Se você é marido, você escuta sua esposa, entende os sentimentos dela, a abraça e a conforta. Se você é pai, você mostra de forma emocional que está tudo bem, que você os respeita, que você os ama. E você dá esse direcionamento emocional para que eles tenham esse apoio em você, mas para que eles também se tornem figuras mais fortes. Para falar sobre proteção moral, pense em Martin Luther King. Utilizando o movimento sem violência, ele lutou por anos pela honra e pela moral da sua comunidade. Assim deve se fazer um homem. Ele é aquela pessoa que vai dizer não ou sim, mesmo que a sociedade e o mundo esteja dizendo o contrário.
é aquela pessoa que realmente vai se fundamentar em princípios corretos e fazer com que a família, com que os seus, com que os seus responsáveis, eles continuem seguindo na direção certa. Imagina a seguinte situação: você está caminhando na rua com sua esposa ou com sua namorada, por exemplo, e alguma pessoa dirige um palavrão para ela. De quem você acha que é a responsabilidade para lidar com essa situação? É sua? É o dever do homem, porque você é o responsável por proteger ela de forma moral. Uma dica clara para você começar a exercitar o seu papel como protetor é você pensar em formas de você criar um ambiente seguro para a sua família ou para as pessoas que importam para você. Reserve um espaço, reserve um momento, tente entender quais são as fragilidades que estão no entorno de vocês. Além disso, estabeleça limites claros do que é certo. Eu paro de falar, ele para. Eu vou começar a falar agora, ele vai começar a latir de novo. Além disso, estabeleça limites claros do que fazer e do que não fazer. O terceiro papel, e muito polêmico, é o papel de líder. Mas calma. Liderança, segundo a Bíblia, e a liderança realmente de fato, ela é baseada no exemplo e na serventia. Muitos associam liderança somente a controle ou autoridade, mas eu acredito que é bem pelo contrário. Um líder, ele é aquele que através de suas ações, dos seus exemplos e da sua própria postura, ele acaba levando as pessoas que ele ama, as pessoas que o acompanham. Efésios 5:23 nos mostra que o marido deve ser o cabeça da sua família, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Mas isso aqui não significa que você deve impor sua vontade. Na verdade, a gente precisa seguir o que Cristo mesmo fez pela igreja. Ele morreu por ela. Então aqui, basicamente, a liderança ela se mostra seguindo os padrões de amor e sacrifício, que foi justamente o que Jesus fez por nós. Efésios 5:25 diz: Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Essa liderança sacrificial é a liderança que Jesus nos ensina. E é essa liderança que nós homens devemos seguir. Nós devemos ser aquele que ama, e por amar, nós nos sacrificaríamos pelas pessoas que nós amamos, nós nos sacrificaríamos pela nossa família. E aí você lidera sendo o pilar, sendo o cabeça, que vai levar as pessoas pelo exemplo, pelas ações e pela postura. Então Cristo nos ensinou que liderar é servir. Através de sua sabedoria, o bom homem, o bom líder, ele guia as pessoas pelo seu próprio caráter, pelo seu próprio exemplo. Isso vale para a família, para a comunidade, se você é um gestor, independentemente do tipo de liderança que você esteja exercendo. Se você, por exemplo, é um gestor, você precisa mostrar para os seus liderados aquilo que eles devem fazer. Você deve mostrar, através do seu próprio trabalho, qual é o exemplo que os seus liderados devem seguir. Existe uma frase muito comum que alguns coaches falam que o líder, enquanto está voando, os seus liderados estão correndo. Se o líder está correndo, os seus liderados vão estar andando. Então o líder ele sempre precisa se colocar à frente das situações para que, através desse espelho, sendo esse molde, sendo esse espelho, ele consiga realmente liderar. E aqui uma dica: para ser um líder de verdade, comece primeiro compreendendo a si mesmo. Onde você precisa melhorar, quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que você precisa desenvolver. Qual parte do seu caráter você acredita que precisa melhorar? Você é uma pessoa agressiva? Você é um cara ignorante? Como é que você é? Entenda verdadeiramente a si, para que você mude suas ações, mude seus comportamentos e assim você comece a influenciar positivamente sua família, sua comunidade ou mesmo seus liderados nas empresas. Prover, proteger e liderar. Eu sei que não é fácil. E possivelmente vai demandar um pouco de tempo e um processo que pode ser longo ou curto, para que você realmente internalize isso em você e comece a praticar a sua rotina, o seu dia a dia, com esses papéis fundamentais em mente. Esses papéis certamente exigem muita força, mas aqui eu não estou falando de força bruta, e sim a força do caráter. Lembra daquela frase: forte é aquele que consegue controlar principalmente a si mesmo. Se você quer entender melhor sobre esses papéis, eu vou deixar um link aqui na descrição que vai lhe dar acesso à minha comunidade, e lá nessa comunidade você vai achar um mini e-book que vai falar um pouco sobre esses papéis, sobre os papéis que moldam o homem de verdade, com algumas atividades e um pouco de contexto que com toda certeza vai ser muito importante para você. Gostou do vídeo? Não se esquece de deixar seu like aqui e de mandar esse vídeo para aquela pessoa que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Além disso,
Se meu trabalho faz sentido para você, considere se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais @MarceloCarve. Um abraço para você, valeu!